Fala concurseiro bisurado, bem-vindo a mais uma videoaula aqui no canal. E hoje nós vamos estudar sobre árvore do crime. Vocês já fizeram questões sobre esse tema, vocês conhecem, dominam bem. Se você não estudou, não se preocupa, nós vamos abordar todos os tópicos aqui nessa videoaula. E eu tenho certeza que vocês não vão mais errar nenhuma questão sobre esse assunto. Então, vamos para lá para mais uma aula. Galera, antes de mais nada, deixa o like aí no canal, se inscreve se você ainda não é inscrito, ativa o sininho das notificações para estar chegando as videoaulas todos os dias para vocês. Todos os dias eu estou soltando videoaulas novas aqui no canal, então se você está nessa batida aí de estudar para concurso público, todo dia tem vídeo novo para vocês. Se inscreve, não dá mole, para a gente conseguir chegar junto no nosso objetivo, que é a aprovação. Começando aqui, né, a nossa aula de hoje sobre a árvore do crime. A árvore do crime vai dizer que o crime, né, ele é um fato típico, ilícito e culpável, né? E dentro de cada elemento desse, nós vamos ter outros subtópicos, né? Outros elementos dentro de cada elemento, né? Dentro ali do fato típico, o que é um fato ser típico? Um fato ser típico é a mesma coisa de você dizer que aquele fato que a pessoa tá cometendo é um delito, né? Se eu falo que o fato ele é atípico, quer dizer que aquilo não é um crime, né? Trazendo de forma simples aqui para vocês entenderem, né? E se eu disser que aquele fato ele é típico, né? Eu vou estar dizendo que aquela conduta ali é um crime, né? E atípico que não é um crime, beleza? Entendendo isso, a gente vai para dentro do fato típico. O fato típico ele tem alguns elementos, né? Que é a conduta, o resultado, o nexo de causalidade ou nexo causal também e a tipicidade. O que é a conduta? A conduta é a própria conduta humana ali, né? Essa conduta ela pode ser dolosa ou culposa. O que seria uma conduta dolosa? Uma conduta dolosa é quando eu tenho dolo de praticar a conduta, né? Eu assumo o risco ali, né, de produzir aquele resultado. Por exemplo, eu pego ali uma arma e efetuo disparos contra o meu desafeto porque eu tenho a intenção de matá-lo. Nessa situação, eu cometi ali um fato típico, né? Eu tô tentando matar o meu desafeto, né? E essa minha conduta é uma conduta dolosa, né? Porque eu tive o dolo, né? Eu assumi o risco ali de matar o meu desafeto. Então isso é a conduta, né? É a própria atitude humana ali, né? Para fazer alguma coisa. E o resultado é o que a gente consegue ali com a conduta, né? Digamos que eu efetuei os disparos visando ali a morte do meu desafeto e eu consigo, né, chegar nesse fim que seria o homicídio. Então, nesse caso, eu consegui o resultado que seria o homicídio. Isso é o resultado, né? A conduta ela pode ser dolosa ou culposa e quando eu consigo atingir esse fim é o meu resultado. O nexo de causalidade é o que liga a conduta ao resultado, né? O nexo causal é como se fosse a cola ali entre a conduta e o resultado. Por exemplo, digamos que eu efetue disparos contra uma pessoa, né? Essa pessoa ela foi alvejada ali no braço e vem uma ambulância ali, pega essa pessoa e leva para o hospital, né? E no caminho essa ambulância ela se envolve ali num acidente e aquele rapaz que foi alvejado, né, por mim, ele acaba morrendo por conta do acidente de trânsito, né? Não pelos disparos ali que eu efetuei contra ele. Nesse caso, a morte dele em relação, como foi através do acidente de trânsito, não há que se falar ali no nexo de causalidade, né? Não foi culpa, a morte dele não foi culpa minha, né? Eu efetuei os disparos, tudo bem, mas não houve nexo de causalidade entre a morte dele porque foi num acidente de trânsito. Então, isso é o nexo de causalidade, é a cola entre a conduta e o resultado. Se eu efetuei os disparos e ele morreu por decorrência desses disparos, né, eu consegui alcançar ali o meu resultado, então há o nexo de causalidade, né? Isso é o nexo de causalidade, é essa cola. A tipicidade é o que está descrito ali no Código Penal, né? Por exemplo, artigo 121 caput, né? Homicídio, matar alguém, né? A tipicidade é quando
o crime mesmo, ele está tipificado ali no Código Penal, né? Ele está escrito ali, é a tipificação do crime. Isso é a tipicidade. Então a gente já pegou aqui todos os tópicos aqui do fato típico, já entendemos ali cada elementozinho, né? Depois vocês vão dar mais uma papirada ali. É interessante que vocês revisem essa aula para conseguir fixar bem esses exemplos que eu trouxe para vocês. E agora a gente vai para o segundo tópico ali da árvore do crime, que é a antijuridicidade ou a ilicitude, né? É muito mais comum a gente encontrar o nome ilicitude, porque geralmente as pessoas dizem que, de acordo com a teoria tripartite ali, né, que o crime é um fato típico, ilícito e culpável, né? A antijuridicidade é um termozinho mais juridiquês ali, mas é mais comum a gente falar que o crime é um fato típico, ilícito e culpável. Beleza, o que é a ilicitude? A ilicitude ela é presumida, e dentro da ilicitude nós temos as excludentes de ilicitude, né? Quais são essas excludentes de ilicitude? É a legítima defesa, estado de necessidade, estrito cumprimento do dever legal e o exercício regular do direito. O melhor exemplo para vocês entenderem ali como funcionam essas excludentes de ilicitude é eu trazendo exemplos de cada uma delas, né? Por exemplo, digamos que ali na legítima defesa, alguma pessoa está cometendo uma injusta agressão, né, contra mim, vem e me dá socos ou pontapés na rua e eu me defenda contra aquela pessoa, né, e eu vou usar os meios necessários ali para repelir aquela injusta agressão. Então, isso seria a legítima defesa, né? Também existe aqui a legítima defesa de terceiros, né? Por exemplo, isso é uma pegadinha que cai bastante em provas. Eu, como policial, tenho alguma pessoa ali como refém, né, de um sequestro, algo do tipo, e eu pego e, por algum motivo ali, eu consigo efetuar um disparo contra o bandido ali e venha a matar a pessoa ali, né? Nesse caso, é uma legítima defesa de terceiros, né? Não é estrito cumprimento do dever legal, né? Isso é uma pegadinha que cai bastante nas provas de carreiras policiais. Por que não é o estrito cumprimento do dever legal? Não é dever do policial tirar a vida de ninguém. Então, seria, no caso, uma legítima defesa de terceiros, né? Não o estrito cumprimento do dever legal. O estado de necessidade tem um exemplo muito legal aqui que a gente traz para mostrar a diferença do estado de necessidade para legítima defesa. O estado de necessidade, o próprio nome já diz, né? É quando eu vou agir em um estado de necessidade. Por exemplo, tem dois exemplos bem legais aqui do cachorro, né? Digamos que eu estou passeando com meu filho na rua e um desafeto meu, ele tá com um cachorro, um pitbull na coleira, e ele começa a instigar aquele cachorro para vir até mim e me atacar. Se eu saco a minha arma e efetuo disparos ali e consigo matar aquele cachorro, porque aquele rapaz estava instigando, né, o cachorro a atacar a mim ou ao meu filho, nesse caso eu agi em legítima defesa, né? Mas se eu estou passeando na rua e um cachorro qualquer ele vem até mim e me ataca por instinto ou algo do tipo, nesse caso não há que se falar em legítima defesa. Nesse caso, seria o estado de necessidade, né? O que seria o estado de necessidade? Duas pessoas ali no avião, né? Só tem um paraquedas e os dois começam a brigar ali para ver quem vai ficar com aquele paraquedas porque o avião está caindo, né? Nesse caso, eu estou agindo em estado de necessidade. Ou um carro ali, digamos que eu estou numa ilha, aquela ilha, um vulcão explode e só tem um carro ali que eu posso pegar aquele carro ali para sair daquele local ali, né? No caso eu cometi um crime de furto, né? Porque o carro não era meu, mas eu agi em estado de necessidade. Então esse é um bisuzinho legal assim, para vocês entenderem a diferença do estado de necessidade para legítima defesa, né? O estrito cumprimento do dever legal, um exemplo bem bacana que eu trago é sobre os policiais, né? Nós que estudamos para carreiras policiais, um dia você vai estar lá de plantão e você precisa conter, né, aquele meliante ali que está na rua praticando um delito, um furto, né? E você precisa fazer um pouco de força para segurar ele para trás. Você acaba torcendo o braço dele para conseguir algemar porque ele está se batendo muito. Nesse caso, você agiu em estrito cumprimento do dever legal, né? Você cometeu um delito ali, né? Digamos que você tenha cometido uma lesão corporal porque ele estava se batendo muito e foi necessário que você usasse a força para poder conter aquele meliante.
Nesse caso, você usou, você cometeu ali um delito, né? Só que você agiu cobertado por uma excludente de ilicitude, que nesse caso é o estrito cumprimento do dever legal, né? Você, como policial, você agiu ali dentro da lei, amparado por essa excludente de ilicitude. Show de bola? Passando para a próxima agora aqui, o exercício regular do direito. Qual é um exemplo aqui do exercício regular do direito? Um exemplo bem bacana que eu gosto de explicar para a galera por exemplo, o UFC, né? São duas pessoas ali dentro ali, estão se degladiando, estão brigando, um cometendo lesões corporais contra o outro, né? Mas eles chegaram num acordo, né? Num consenso. Eles não estão cometendo um delito ali, né? Por exemplo, um tatuador que vai tatuar uma pessoa, né? Ou vai pôr um piercing, alguma coisa, ele está lesionando aquela pessoa, certo? Só que ele está agindo amparado por uma excludente de ilicitude, que nesse caso é o exercício regular do direito. Ele está cometendo um dano àquela pessoa, né? Há que se falar em um dano que está sendo cometido, só que nesse caso há essa excludente de ilicitude. Beleza, fechamos ali a antijuridicidade ou a ilicitude e a gente vai chegar na última parte da árvore do crime, né? Que é a culpabilidade, né? O que é a culpabilidade? A culpabilidade ela vai ter 3 elementos. O primeiro elemento ali da culpabilidade é a imputabilidade. O que isso significa dizer que um ser ele é imputável? É a pessoa maior de 18 anos, né? A pessoa que ela é mentalmente são, né? Por exemplo, se eu sou mentalmente são ali, eu tenho a minha mente ali bem, né? Eu não tenho nenhum problema mental, não sou esquizofrênico, eu tenho a consciência ali de tudo que está acontecendo, né? Eu sou um ser imputável, sou maior de 18 anos, eu sou um ser imputável, né? É bem importante a gente ficar ligado nesse peguinha de prova, porque os menores de 18 anos são inimputáveis, né? O maior de 18 anos comete crime, né? E o menor de 18 anos ele vai cometer um fato análogo ao crime, ele não vai cometer o crime. Então, beleza, isso que significa ser um imputável. Ali, o segundo elemento, a potencial consciência de ilicitude. O que significa a potencial consciência da ilicitude? É eu saber que aquele fato que eu estou praticando é um fato ilícito, né? Que aquilo é um crime. Por exemplo, se eu sou um homem médio, né? Eu tenho ali a minha sanidade mental, obviamente eu vou saber que matar alguém é crime, né? Óbvio que eu vou saber que furtar alguém é crime, que roubar alguém é crime. Então eu tenho a potencial consciência da ilicitude. Eu tenho a consciência que aquilo ali que eu estou cometendo é um crime, né? Isso é a potencial consciência da ilicitude. E o terceiro elemento ali da culpabilidade é a exigibilidade de conduta diversa. O que significa exigibilidade de conduta diversa? É o agente poder agir de outra forma. Por exemplo, se eu cometo um crime, mas eu posso agir de outra forma para para não ter cometido aquele crime, eu sou culpado, né? Um exemplo para ficar mais claro isso que eu falei para vocês. Digamos que alguém sequestrou meu filho e fala assim, olha só, você tem até amanhã de tarde para trazer 10 mil reais para mim ou eu vou matar o seu filho, né? Nesse caso, não há que se falar em culpabilidade. A culpabilidade ela vai ser removida ali da árvore do crime, porque eu não tinha outro modo de agir a não ser cometendo aquele crime ou meu filho iria morrer, né? Então, nesse caso, seria a inexigibilidade de conduta diversa, né? Eu tinha que agir daquela forma para o meu filho não morrer. A exigibilidade de conduta diversa é quando eu tenho a liberdade de agir de outra forma para não cometer aquele crime, mas eu não ajo, né? Então, isso é a exigibilidade de conduta diversa e a gente consegue fechar ali a parte de culpabilidade, né? Lembrando, árvore do crime, fato típico, ilícito e culpável. Dentro do fato ilícito são os excludentes de ilicitude. Quais são os excludentes de ilicitude? Legítima defesa, estado de necessidade, estreito cumprimento do dever legal e exercício regular do direito. Revejam essa aula aqui, vejam ela mais vezes para vocês conseguirem entender ele, cada tópico, né, cada pontinho ali da árvore do crime, e futuramente a gente vai voltar e vai destrinchar essa árvore do crime de maneira mais aprofundada, mas agora de início é isso, galera.
Não se inscrevam não se esqueçam de se inscrever no canal, deixa um like e envie esse vídeo para alguém se foi legal para vocês esse vídeo, se foi edificante. Tenho certeza que vai ser para outra pessoa também. Muito obrigado pela presença de todos aqui. Conto com vocês e até a próxima. Valeu!